everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF, CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física, CADEF de número 1597, very good. Mais de 2 milhões de pessoas já estão querendo invadir a Área 51. Área 51, reptilianos, greys, seres extraterrestres. Você acredita mesmo que, caso esses seres estejam lá, você acredita mesmo que eles vão revelar isso? Até parece, né? Até parece. A Área 51 é muito sigilosa. Você não consegue chegar ali perto. Se você começar a se aproximar muito, só para você ter uma ideia, os militares eles têm autorização para abater, atirar, atirem. Não, mas atirem, atirem. Se começarem a chegar, atirem. Agora, tudo começou com uma piada, né? Já fizemos um CADEF disso. Tudo começou com uma piada. Nós vamos invadir a Área 51, nós queremos saber o que está lá dentro, os mistérios que estão ali dentro. Meu Deus! Com essas coisas não se brinca, não se brinca. Não podemos brincar com essas coisas. Você vai invadir um lugar daquele que é protegido por militares, mas as pessoas querem. Eles não vão falar o que está ali. Eles querem cobertar, eles querem... Veja o que fazem, não é só a Área 51, não. Veja o que fazem por aí. Você acha que eles vão falar? Por quê? Porque o povo instruído é perigoso. A pessoa, quando ela começa a pensar, ela torna-se perigosa. Ninguém quer saber disso. Vamos ocultar, vamos deixar essas coisas encobertadas, ninguém sabe de nada, isso é coisa de conspiração. Teoria, tudo é teoria da conspiração. Claro que tem teoria da conspiração, lógico, todo mundo sabe disso. Tem gente se aproveitando, falando cada absurdo aí. Claro que sim. Mas tem casos sérios, poxa. Poxa vida, quem não conhece a noite oficial dos OVNIs, por exemplo, isso é um caso sério. Documentos foram revelados. Então, quer dizer, o Arquivo Nacional abriu as portas. Você pode estudar páginas e mais páginas. Aquilo que aconteceu, mais de 3 horas de perseguições. Aquilo foi fantástico. Em 1986. Aquilo foi estrondoso. Militares e tal. Então, você... Operação Prato, por exemplo. Então, são coisas... O próprio acidente que aconteceu em Roosevelt. São coisas em 1947. São coisas fantásticas. Operação Prato, década de 70. Então, o que acontece? Acontece que as pessoas elas ficam querendo saber o que está por detrás de algumas coisas e querem avançar. O pessoal que mora ali perto, na redondeza, porque a Área 51, você sabe, né? Fica no deserto de Nevada ali, né? Mais ou menos 134 quilômetros de Las Vegas. Já pensou? Ah, vou lá para Las Vegas, lá e a Área 51 ali perto. Deve dar uma curiosidade, né? Eu gostaria de ir por perto lá, dar uma olhada. Quem sabe eu vá um dia. Eu quero ver como que é. Nem que seja para admirar de longe. De repente dar um mergulho no Lago Grun. Não temos o Lago Grun? O Lago Grun, acho que ele até agora não casou com ninguém, né? Tá esperando ainda, porque ele é noivo, né? Grun. Ele é noivo, o Lago Grun lá está lá. Esquecido lá. Então fica perto do Lago Grun lá. E as pessoas estão querendo visitar mesmo. Elas vão. E sabe, o ser humano é assim. A não ser que na hora lá a turma, né, mas que nem sempre nós falamos que 10% cheguem lá, já tem 2 milhões de inscritos, que 10% chegue lá, 200 mil pessoas. Já pensou a força norte-americana tem que conter 200 mil pessoas por baixo, 150 mil que seja? Meu Deus do céu, isso é muito perigoso. Mas as pessoas querem ir lá, querem saber o que está lá, nem que seja para meter o pé na porta aí. O quê? É isso mesmo. Não pode, né? Não pode. Mas, pessoal, eles não vão revelar. Porque isso está no mundo inteiro. Não temos o caso agora. Caso agora não, já faz algum tempo. Não tem um ex-militar? O Nick Pope. O Nick Pope é britânico, ele é ex-militar. Ele fala que existe uma Área 51, sabe aonde também? No coração da Grã-Bretanha. Possivelmente exista mesmo. Você acha que eles na Inglaterra... Você acha que a Inglaterra não está interessada em investigar também esses assuntos? Claro que sim. Evidente que sim.
Aqui, o Brasil, o que já aconteceu de casos aqui? Meu Deus do céu. Que primeiro chega os militares. Aqui no Brasil, primeiro chegam os militares. Primeiro eles querem, né? Vamos ver o que está acontecendo, nós somos os primeiros. E tomam um partido, vão pegando isso, pegando aquilo. Aconteceu em Varginha, por exemplo. Primeiro foram os militares que chegaram. Ninguém se aproxima. Não pode se aproximar. Então, quer dizer, lá também tem. Na Inglaterra também tem. E Nick Pope, ele fala que lá existe uma base, ele é totalmente secreta. Bob Lazar, ele fala que existe inclusive corpos de alienígenas na área 51. Né? O Nick Pope é na Inglaterra, nós estamos falando agora aqui no deserto de Nevada, aqui perto de Las Vegas, área 51. Lá ele fala que existe. Inclusive foi transportado para a área 51 o episódio Roosevelt. Ele fala isso. E tem também engenharia reversa lá. O que é engenharia reversa? Engenharia reversa é quando você pega, por exemplo, uma coisa pronta. Então você vai desmontar para entender como aquilo foi feito. Isso se dá o nome de engenharia reversa. Você, por exemplo, você pega uma bicicleta. Nossa, mas como que essa bicicleta foi feita? Eu não entendo. Um exemplo, claro. Eu não entendo como que essa bicicleta foi feita. Por que essas espaçonaves, essas aeronaves, elas são extraterrestres. Elas não são daqui. Então elas possuem inteligência que nós não dominamos. Existem tecnologias aplicadas numa nave que nós estamos longe de conhecer. Então o que eles fazem? Para eles terem uma ideia de como aquilo foi montado, foi construído, foi engendrado, eles aplicam o que nós chamamos de engenharia reversa. Um outro exemplo, um automóvel sai de uma fábrica com segredos. Ninguém sabe como aquele automóvel foi fabricado. Digamos que esse automóvel ele é movido a energia elétrica. E desafia, por exemplo, a tecnologia. Mas como que eles fizeram? Porque aquilo foi feito sob segredo. Então o que os engenheiros fazem? Pega aquele automóvel e começa a desmontar partes por partes, faz anotações, fazem estudos. Isso chama-se, eles desmontam para tentar entender como aquilo foi feito. O nome disso é engenharia reversa. E Robert Lazar, ele fala que lá na área 51 existem setores onde se trabalham nesses setores engenharia reversa para entender as aeronaves que estão lá detidas, porque ao longo da história nós já sabemos de muitas avarias, panes que se deram e os destroços ficam ali. Então os militares vão lá, se apoderam desses destroços e deixam todos eles guardados de maneira sigilosa. Quando o governo é interrogado, a própria CIA, quando eles são interrogados a respeito da área 51, eles falam, não, é realmente uma área secreta, mas voltada a fins militares. Essa área ela é sigilosa, mas por uma questão de estratégia militar, etc. É por essa razão, não existe nada de anormal ali. É o que os oficiais falam. O Pentágono, por exemplo, quando o Pentágono vai se pronunciar, jamais vai falar que... Agora, recentemente, Donald Trump, ele acabou falando, eu não acredito em disco voador. Disco voador existe mesmo? Olha que absurdo. Né? Você acha que tem cabimento um negócio desse? Mas muitas vezes ele não é voltado a isso. Às vezes ele não gosta desse assunto, ok. É que nem, por exemplo, aqui no Brasil. Vamos falar do Brasil. Quantos casos aqui? Quantos casos, meu Deus do céu? Se nós fôssemos citar os casos mais importantes aqui do Brasil, Varginha, Operação Prato, Noite Oficial dos OVNIs, o caso Antônio Nelson Tasca, o próprio o próprio caso João Prestes, Hermelindo da Silva, tantos outros casos, não? Meu Deus, tantos casos que se deram aqui, o chupa-chupa, chupa-cabras, quem não lembra disso também, né? Que as pessoas ficaram com medo, né, do chupa-cabras, ou então no Morenão, no estádio Morenão, 1982, dia 6 de março de 82, muitas pessoas veem
lá, aquilo foi fantástico, as pessoas viram. Então são tantos casos. Veja no Brasil, você acha que o Bolsonaro, por exemplo, ele vai falar a respeito disso? Não vai. Nunca falou, mas o Marco Pontes, Marco Pontes tudo bem. Tá certo também, mas o Marco Pontes ele sempre está se esquivando. A gente já sabe disso, ele nunca fala nada, não sei o que e tal. Edgar Mitchell, o homem que pisou na Lua, o sexto homem que pisou na Lua, certa feita falou algumas coisas aí envolvendo o Marco Pontes, mas isso é uma outra história. Então, quer dizer, não vai falar. O Bolsonaro vai falar alguma coisa? Não vai. Você acha que o Bolsonaro vai chegar lá e falar, existe isso? Ele não vai falar. Por quê? Porque às vezes nem é muito voltado nisso. Ele está preocupado mais com outras coisas. Até a gente entende, tudo bem, sem problema algum. Mas, agora, dizer que não existe, aí é complicado. Agora, você não pode, por exemplo, o Itamaraty. O Itamaraty já preparou, já sabia? Teve uma prova lá, teve alguns testes que estavam envolvendo. Caso houvesse uma manifestação, Itamaraty aqui no Brasil, caso houvesse uma manifestação de UFOs, de OVNIs, o que você faria e tal? Já pensou? Isso caiu numa prova oficial. Então, que existem coisas, existem. Onde estão tudo essas coisas? E os documentos que agora a força, o Arquivo Nacional liberou os documentos? Liberou, quem quiser ver isso pode ver, é público. O que tem ali, meu Deus do céu? O que tem, meu pai amado? A gente precisa fazer de novo um CADEF sobre a noite oficial dos OVNIs. Isso, puxa, até arrepia, gente. Isso é fantástico, viu, meus irmãos? É fantástico, isso foi gravado, Fantástico na época falou sobre o assunto. Isso na minha opinião, é um dos casos mais marcantes da ufologia brasileira. É incrível. Agora, o que não pode, por exemplo, é esse tipo de coisa, né? Vou invadir a área 51. O que a área 51 tem de mistério? Claro que tem. A área 51 ela se deu em 55. Ela foi um acordo que fizeram lá entre o governo e liberaram essa área para fins militares. Por isso que ela é recuada. Las Vegas, por exemplo, deve ter 134, 140, 134, 135 quilômetros de distância da área 51 no máximo. Então é uma área muito isolada, muito reclusa. É uma área que é difícil de chegar lá, né? Mas mesmo assim as pessoas querem. Agora elas estão se encontrando pelo Facebook. Tudo começou com uma piada, uma brincadeira. Até fizemos um CADEF sobre isso. Quando nós fizemos um CADEF, não chegava a 100 mil pessoas. Hoje já tem mais de 2 milhões de inscritos. Então isso é complicado. Por quê? Porque as pessoas querem saber. Tem segredo? Então eu vou entrar com tudo lá, eu vou arrombar a porta, eu vou fazer de tudo para saber o que tem lá dentro. E não é bem assim. Mas ao longo do tempo as coisas vão se clareando. Vai chegar um momento que não tem como encobertar, né? Chega um momento que não tem como, porque ninguém é trouxa, né? Vai chegar um momento que a verdade virá à tona, tá certo? Jesus disse, Jesus Cristo, nada oculto que um dia não venha a ser revelado. Curta esse vídeo, conto com você, ok? Nós estaremos juntos nos próximos CADEFs. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado.